Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, São Paulo, Brasil. O meu instituto chama-se Espada Triunfante. É um ministério de defesa cristã. No dia de hoje, vamos analisar se o mormonismo é cristão. Seria o mormonismo de fato cristão? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é conhecida como a Igreja Mórmon, ou os Mormons. Eles detêm algumas literaturas como inspiradas por Deus. O Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor e a Bíblia Sagrada. Eles ensinam de que houve uma apostasia geral, ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se perdeu após a morte dos apóstolos, entrando assim uma grande apostasia geral. Portanto, a Igreja de Cristo, ela ficou praticamente em uma apostasia absoluta e completa durante quase 2000 anos. E ela foi restaurada através de Joseph Smith Jr., o grande profeta da Igreja Mórmon, que restaurou o Evangelho de Jesus Cristo. Bem, diz no livro Mórmon, que eu tenho aqui, A Grande Apostasia, o terceiro livro, diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias proclama a restauração do Evangelho e o restabelecimento da Igreja primitiva nessa dispensação da plenitude dos tempos. Tivesse a Igreja de Cristo continuado entre os homens desde o início, com a sucessão do poder e o sacerdócio intacto, seria desnecessário e mesmo impossível a restauração e o estabelecimento do sacerdócio na atual dispensação. A Igreja restaurada afirma que uma apostasia geral se desenvolveu durante e após o período apostólico e que a Igreja primitiva perdeu o seu poder, autoridade e graça como instituição divina, tornando-se uma simples organização terrena. O significado e a importância da grande apostasia como condição precedente ao restabelecimento da Igreja nos tempos modernos são óbvios. Se a alegada apostasia da Igreja primitiva não foi real, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é a instituição divina que seu nome proclama. Então, segundo essa literatura mórmon, A Grande Apostasia, volume 3, diz que houve uma apostasia geral na Igreja de Jesus Cristo durante o período apostólico e depois da morte dos apóstolos. E que, se a Igreja de Jesus Cristo ela não conseguir provar de que ela é verdadeiramente a Igreja restaurada, que pertence, que tem o Evangelho restaurado, então ela não é uma instituição divina. Para justificar a sua apostasia geral, os mormons citam vários versículos, como Amós, capítulo 8, versículo 11 a 12, Isaías 60, verso 2, Atos, capítulo 20, 29 a 30 e outras passagens bíblicas. Eu vou abrir para vocês aqui somente uma passagem e deixarei para você conferir as outras passagens que são usadas abaixo desse vídeo, para você ver os versículos de que são usados pela Igreja Mórmon. Eu vou abrir Isaías capítulo 60, verso 2, que é o versículo que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias usa para querer justificar a sua apostasia geral. Capítulo 60, versículo 2. Olhe, a escuridão sobre a terra, densas trevas encobrem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você que se vê a sua glória. Esse é um dos versículos usados pela Igreja Mórmon para querer justificar uma apostasia geral. Acontece o seguinte, que a suposta apostasia geral, ela está baseada em quê? Mais precisamente, está baseada na revelação de Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mesmo que eles não usem esse termo fundador, mas sim
para eles como restaurador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles têm a questão da visão deste homem chamado Joseph Smith, e através desta visão eles deduzem que de fato a sua história é verídica e verdadeira, e daí partiu a visão para a verdadeira igreja ser restaurada. Quando nós olhamos algumas literaturas, como por exemplo Pérola de Grande Valor, que é uma das literaturas oficiais que eles consideram como inspiradas por Deus, nós percebemos aqui a história sobre esta visão. Veja bem o que está escrito em Pérolas de Grande Valor, capítulo 2, versículo 14. Assim, de acordo com esta minha resolução de pedir a Deus, ou seja, está falando Joseph Smith, assim, de acordo com esta resolução de pedir a Deus, retirei-me para um bosque, a fim de realizar o meu intento. Foi na manhã de um lindo e claro dia, nos primeiros dias da primavera de 1820. Era a primeira vez em minha vida que fazia tal tentativa, porque em meio a todas as minhas ansiedades não havia procurado até agora orar em voz alta. Diz o verso 17. Que apareceu para ele um anjo Moroni. E olha só o que aconteceu no verso 17. Logo depois desse aparecimento, senti-me livre do inimigo que me havia sujeitado. Quando a luz repousou sobre mim, vim dois personagens, cujo resplendor e glória desafiavam qualquer descrição. Em pé, acima de mim, no ar. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o. Então, nesta ocasião, nós vemos aqui aparecendo em 1820 dois anjos para ele. E veja o versículo 18. Meu objetivo ao me dirigir ao Senhor foi saber qual de todas as seitas, ele chama todas as igrejas que existiam na sua época ali, congregacional, metodista, de seitas. Meu objetivo ao me dirigir ao Senhor foi saber qual de todas as seitas era verdadeira, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo voltei a mim o suficiente para poder falar, perguntei aos dois personagens que estavam na luz, acima de mim, qual de todas as seitas era verdadeira e qual eu deveria me unir. Foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas. Então, nesta ocasião, não foi praticamente Moroni que apareceu, só em outras ocasiões. Mas nessa ocasião, em 1820, segundo a história contada aqui no Pérola de Grande Valor, os dois anjos, né, que um disse para o outro, ouvi o meu filho amado, parece até que está se referindo ao Pai e ao Filho, né, ao Deus Pai e Deus Filho. Mas disse o seguinte, esses dois anjos no verso 19, foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas. Olha, não se une a nenhuma dessas seitas, porque todas estão erradas. E o personagem que se dirigiu a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, e que todos aqueles mestres eram corruptos. Novamente proibiu-me de unir a qualquer uma delas, dizendo assim que todos aqueles mestres eram corruptos, e eram aquelas igrejas abominação ao Senhor. Então, nesta visão de 1820, nós vemos assim que a apostasia geral, ela era uma realidade para Joseph Smith. E o que é mais interessante é o seguinte, é que quando você começa a ver a palavra de Deus através dos versículos da palavra de Deus, né, você vai observar que nunca existiu de fato uma apostasia geral. Existiu e existe uma apostasia, mas não uma apostasia geral. A promessa das Escrituras é que haveria uma apostasia parcial, mas não total. Basta somente nós vermos alguns versículos das Escrituras Sagradas. Por exemplo, veja
Mateus capítulo 16, um versículo muito conhecido, versículo 18. Veja qual é a promessa de Jesus para a sua igreja. E eu, disse Jesus, lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Quem estabeleceu a igreja? O Senhor Jesus. E as portas do mal poderiam vencer essa igreja? Não, jamais. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Promessa do Senhor Jesus. Veja outra promessa, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz a palavra de Deus: ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei, o Jesus dizendo, eu estarei com vocês, a igreja, até o fim dos tempos. Então, nós temos promessas bíblicas de que Jesus estaria com sua igreja até a consumação dos séculos e que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Nós vemos promessas, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali eu estou no meio deles. Veja que aí está a igreja. Não a igreja como instituição, não a igreja como organismo, mas a igreja como algo vivo, real, verdadeiro, onde Deus habita o seu reino dentro dessas pessoas. A igreja, nessas promessas bíblicas, ela jamais morreria. Veja o que diz a palavra de Deus também, em Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, como você pode concluir uma apostasia geral? Aceitar uma apostasia geral? Como você pode aceitar essa visão de Joseph Smith e confronto direto com a Bíblia Sagrada? A gente tem que ficar, queridos irmãos, com a Bíblia Sagrada e não com as palavras de Joseph Smith. Você que é mormon, eu também convido você a ficar com a Bíblia e não ficar com as palavras de Joseph Smith. Porque quem pode provar essa visão de Joseph Smith, a não ser ele mesmo? Da mesma forma, Mohammed, que teve a sua visão e fez o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, quem pode provar essa visão a não ser ele mesmo? É uma questão de crença. Mas, quando nós começamos a observar esses versículos da palavra de Deus e a declaração de Paulo, em 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 3, confira com a sua Bíblia. Eu estou abrindo a Bíblia para você poder ver que eu não estou falando de mim mesmo, mas eu estou me recorrendo às Escrituras Sagradas como a verdade, como a palavra de Deus. As palavras que jamais passariam. Os céus e a terra passariam, mas as palavras dele jamais. 1 Coríntios 3, versículo 11, diz a palavra de Deus: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, e esse é Jesus Cristo. Como você vai pôr outro fundamento sobre aquilo que já está posto? O qual é Cristo? Se Jesus é o fundamento, poderia tal fundamento cair? Jamais. A Bíblia Sagrada, ela também diz em Atos, veja o que está escrito na palavra de Deus em Atos 20, 28. Confira na sua Bíblia o que está escrito em Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo o colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Pode alguém colocar outro fundamento sobre Jesus Cristo? Poderia tal fundamento cair? Jamais. São promessas bíblicas. A igreja do Senhor Jesus Cristo jamais cairia. Haveria uma apostasia de fato, uma apostasia parcial, mas não total, como ensina a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Na segunda parte deste vídeo eu vou falar sobre as visões
de Joseph Smith. Como elas se contradizeram entre elas mesmas, entre as suas próprias literaturas. Afinal de contas, ele viu um anjo, viu dois anjos. O que aconteceu com essa visão de Joseph Smith? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.